Olá, meus amigos e amigas, aqui sou eu, Marcelo Falcão. A partir desse momento estarei apresentando o nosso podcast Fala Catanduva. E ao meu lado, o nosso amigo, o jornalista Rodrigo Ferrari. Fala, Rodrigo. Olá, Falcão. Olá a todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais, pela Nova TV também. Obrigado pela audiência. E hoje nós temos aqui um assunto que ele é polêmico, tem rendido muita polêmica aqui em Catanduva nas últimas semanas. Vocês devem ter... Tudo começou há alguns dias. O prefeito de Catanduva, Oswaldo de Oliveira Rosa, ele esteve em um programa numa emissora de rádio, ele concedeu entrevista lá, e lá ele comentou sobre os planos que ele tem aí para a linha férrea que atravessa a área urbana de Catanduva. Vamos aqui conferir um trecho. Ali na Praça do Idoso, onde está dizendo, é uma preocupação nossa, mas nós estamos com um grande projeto e não podemos mexer antes desse projeto é o projeto com a Rumo. Então, estamos numa tratativa com a Rumo. Ali, certamente, vai ser um grande viaduto, né? Vai ser um grande viaduto para dar via de acesso à Rua 15, aos demais bairros para São Francisco e Solo Sagrado. Então, estamos estudando, a Rumo já esteve aqui presente, já apresentou um primeiro projeto. E aquele lance lá de tirar o trilho do trem? Então, nós... esse projeto? Em comunhão com a Rumo, com a empresa... decidimos que, ao invés de tirar a malha ferro da cidade, porque primeiro problema que nós estaremos gerando, daqui a 20 anos a cidade vai estar crescer. lá. Vai crescer, vai estar lá. Segundo, a desapropriação. Eram 18 quilômetros. Desapropriação, um proprietário não aceita, então vai dificultar, vai envolver um tempo maior. Terceiro, o que nós vamos fazer com essa linha, esse elefante branco? O que vamos fazer? Então, esse investimento que seria para tirar a malha da cidade, nós vamos investir dentro da cidade, fazendo passarela, fazendo pontilhão. Então, vocês viram aí, esse é um trecho de uma entrevista que ele concedeu ao programa lá da Rádio Ondas Verdes, a Maragabas. E aí, esse posicionamento dele, essa fala dele, ela gerou uma reação imensa na cidade. Vocês que acompanham aqui a sessão da Câmara devem ter visto manifestações logo nos dias seguintes. E também foi formado um grupo, né? E o Falcão vai falar um pouco mais agora. Isso aí, meus amigos. Para você que acompanha a gente nesse momento no podcast, iniciou nesta última semana esse grupo, esse movimento por Catanduva, com diversas lideranças da cidade, políticos, empresários, vereadores e cidadãos. E por essa razão, hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui. Recebemos o empresário Ricardo Rebelato e também o nosso amigo Omar Osório, que também é empresário da cidade. Por essa razão, hoje, fala Catanduva, fala Ricardo Rebelato, fala Omar Osório. Sejam bem-vindos. Bom dia, Falcão. Bom dia, Rodrigo. Um prazer aqui estar com vocês hoje, para falar um pouquinho da nossa cidade. Omar? Bom dia a vocês. Obrigado pela oportunidade, como cidadão, de poder estar num espaço democrático em que a gente possa se posicionar de forma transparente e, ao mesmo tempo, seguro de que a população nos ouve, o cidadão comum nos ouve e, principalmente, as atuais demandas que cheguem em quem precisa ouvir. O que eu queria até, já antes da gente começar a fazer as perguntas, o Omar falou um ponto que é interessante, um espaço democrático. Então, aqui está aberto o espaço, aqui a gente abriu. Eles vão apresentar aqui os argumentos deles, porque eles acham que essa ideia, essa proposta do prefeito, do atual prefeito, ela é equivocada. É evidente que ele deve ter as razões dele. E esse espaço aqui é democrático, eu quero deixar claro aqui, se porventura ele ou qualquer pessoa lá do corpo técnico dele tiverem vontade, tiverem disposição e tiverem condições também de vir aqui explicar por A mais B, para qualquer cidadão, de uma maneira clara, que a ideia é boa e isso convencer a população, o espaço está aberto. Resta saber assim, se de fato existe essa possibilidade, se de fato a ideia é plausível. A mim, por exemplo, assim, adiantando, não me convence, mas eu não estou aqui para ser juiz de nada. Então vamos ouvi-los. Queria começar com vocês dois, assim. Por que essa fala do prefeito provocou tanta indignação da parte de vocês? Bom, em se tratando
do meu setor, né? Setor varejista, comércio da cidade, né? A gente, há muitas décadas, né, que a gente vem demandando, do ponto de vista de mobilidade, uma melhora na cidade. Chega sábados, sexta-feiras, os principais dias da semana, do ponto de vista de fluidez, de cidadãos que vêm de outras cidades para Catanduva, eles encontram uma dificuldade enorme do ponto de vista de mobilidade, no comércio central, no comércio, os localizados, dificuldade de ir para uma região para outra. Você percebe as pessoas que vêm de fora para poder atingir algumas instituições, do ponto de vista poupa-tempo, outras coisas, tem que atravessar, às vezes, a cidade, e aí se depara com uma muralha, né? Aquela muralha da China, né? E nós temos uma muralha da China aqui, a verdade é essa. Tem umas 3 passagens, né? Se você tiver sorte, entre as 40 vezes que para o trânsito ali para o trem passar, você pode ter sorte de passar sem estar um desses 40 comboios passando por dia. Então, o comércio, uma das questões que nos leva a criticar a não transferência desses trilhos é a questão da mobilidade. No mundo inteiro se conduz para uma melhor mobilidade, em qualquer sentido, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista saúde, seja do ponto de vista poluição, né? O que mais emite carbono? Uma fila de 20 carros ou uma fluidez permanente ao longo de todas as vias? Não precisa nem responder, qualquer criança responde isso. Então, a gente não consegue entender porque a lógica, dessa vez, não está sendo seguida, né? Eu queria pegar uma questão aqui. O Ricardo Rebelato, ele tem uma proximidade, aí, inclusive política, com o Tarcísio de Freitas, que hoje é governador de São Paulo. Antes dele ser governador, ele foi ministro em alguns governos aí, e eu lembro que era falado, inclusive, que ele teve um papel aí importante nisso aí. A gente tem essa parte política aí, que é uma política de... Para quem não entende, assim, o que está acontecendo? A Rumo Logística, ela detém a concessão da linha férrea. Há alguns anos, aí ela conseguiu antecipar a renovação dessa concessão, se eu tiver errado, 30 anos, né? Isso. Até 2058. A concessão dela iria vencer dentro de 10 anos, ela conseguiu renovar. E aí, no pacote de renovação da concessão, ela não pode simplesmente pegar aquilo lá. A ferrovia é um patrimônio público. Ela pega o patrimônio público, ela tem que fazer uma série de obras de melhorias para, enquanto ela entregar, ou se ela for continuar, para aquele serviço continuar acontecendo. E aí, quando houve a renovação, foram colocados vários pacotes de renovação. Como é que você vê assim, essa mudança de planos? Porque muito se falava, agora vai retirar, e várias cidades colocaram a retirada dos trilhos. De repente aqui muda-se, né? Estão falando de um valor aí de 180 milhões que vai ser gasto em viaduto. Enfim, o que está acontecendo de fato? Vai lá. Como eu acompanhei de próximo a campanha do Tarcísio, ele mesmo, em todas as públicas que apareceu, as palestras que ele deu, em comício, que seja, ele já falou, eu defendo a tirada dos trens daqui em Catanduva, os trilhos do trem, certo? E ele, a público, prometeu isso para a população, trouxe com ele isso em fins de pré-campanha, e ele estabelece isso daí com uma condição ótima para a nossa cidade. Eu fiz um ofício para ele pedindo para que eles nos apoiem nisso daí, porque já era uma coisa certa. E o certo, não sei por que está distorcendo. Se essa parte que está distorcendo é por fins próprios aqui de Catanduva, que é até da prefeitura. Por quê? Se já estava certo, onde a Rumo já pagou, se comprometeu a repassar esse benefício para realmente fazer o desvio fora da cidade. Por que agora o padre Oswaldo vai lá e fala isso daí que ele falou a público? Mas eu gostaria que ele realmente tivesse coragem de aparecer para a população e falasse o que realmente ele pretende fazer com a Rumo. Porque a Rumo, para todos, está certo. Trilho fora de Catanduva.
Omar, você tem uma proximidade muito grande com o ex-prefeito Afonso Macchione, né? Sempre teve... E eu lembro que quando teve a primeira assinatura de convênio para retirada lá do projeto técnico ainda, foi firmado lá, foi em 2012, se eu não estou enganado, né? Ele era o prefeito lá na época. Qual que era a ideia lá que se tinha na época? O que eles queriam fazer? Vai retirar o trem, vai colocar o quê no lugar lá naquele espaço? O que se pensava em fazer naquele lugar? E vou fazer uma provocação aqui. Você estava falando da muralha lá, tá? Pode começar respondendo por essa, depois você fala o que vai ter no lugar. Tem uma muralha e tal, mas se fizer os viadutos que o padre está falando, aí não vai ficar tudo resolvido? Bom, a muralha? Bom, vamos lá. Acho que uma boa parte das pessoas que estão nos ouvindo já foi para São Paulo alguma vez na vida. E alguma vez na vida já passou por um lugar chamado Minhocão, né? O que é o Minhocão? É uma coisa antiga, ultrapassada, fora de qualquer contexto de urbanização, né? Que consta? É um complexo de viadutos, né? Que passa na janela de cada um. Né? É bacana, né? Você está lá com a sua família e passa carro sem parar, caminhão e tal. Cadê a sua intimidade? Cadê a sua liberdade, né, de estar com a sua família? E fora todos os problemas que possam vir disso, né? E o que está se propondo é quase a mesma coisa. Você não tem condições de subir, isso qualquer engenheiro vai responder. O engenheiro civil vai responder. Você não tem condição de fazer um viaduto 90 graus, aí faz isso aqui, 90 graus de novo. Isso não existe. Então, você tem que começar lá atrás, uma pequena inclinação, um ângulo, né, pequeno, e vai subindo suavemente até fazer. Quanto que vai usar de vias, né, e quanto que vai precisar que todo mundo entenda isso, né? Os vizinhos dessas áreas vão perder suas casas, né? Os comerciantes vão perder os seus comércios. Porque ele fala, é interessante assim, que ele fala, porque no projeto lá vai ter que ter desapropriação, né? Desapropriar fazendas, desapropriar... Mas aqui vai ter que desapropriar casa, por exemplo, a Matilate, por exemplo, que é uma empresa grande aí da cidade. Ela fica do lado lá, o que vai fazer? E as pessoas que trabalham lá, até montar uma outra fábrica, às vezes uma empresa dessa decide fechar. Que a sede dela agora está no Rio Grande do Sul, né? Ela é de um grupo de outro estado. Ou ir para outra cidade que tem um gestor de verdade, né? Que facilite a produção de empregos, que essa economia, né, aumente, cresça. Né? Tem vários prefeitos gestores bons, né, que fazem isso tranquilamente. Aqui não. Aqui se cria dificuldade para o cidadão comum, para o empresário, para quem está começando, para quem já está aí na janela há muito tempo. Ou seja, é um ambiente hostil ao emprego e à economia. É tóxico. É um ambiente tóxico que se criou. Onde já se viu? Já pensou ter que tirar a Matilate de lá? Já pensou ter que tirar os comerciantes ali da Rua São Paulo? Né? E vai colocar aonde? Não vai colocar, você que se vire. É mais ou menos assim. E não tem conversa, não tem... É na base da porrada. E assim, o que seria lá? Qual que era a ideia do uso daquela área lá? Bom, em primeiro... Você pega uma cidade que, por muitas décadas, ela travou do ponto de vista viário, né? Toda rua, imagina isso, toda rua que termina na linha do trem, você corta o fluxo ali. Logicamente, você concentra em alguns pontos que têm acesso à passagem, né? Rua São Paulo, Rua 7, Rua 15. Se você interrompe essa trava e toda a rua pode ser religada uma à sua outra, dá continuidade, vocês imaginam a fluidez do trânsito se transforma absurdamente, passa a ser um centro urbano viável, né, do ponto de vista de mobilidade. Então, o primeiro passo é esse. Logicamente, você vai dar continuidade a todas as vias. Positivo, você já tem um avanço. Por exemplo, um SAMU não precisa dar a volta para ir socorrer alguém que está morrendo.
que por causa de 15, 10 minutos pode morrer mesmo. Então, vamos começar por aí. A mobilidade urbana, respeito ao cidadão. Vamos começar por aí. Segundo passo, você ganha de brinde uma área viária que se inicia ali na rodovia da Laranja e vai mais ou menos até ali o Bom Pastor, ali o solo, né, sagrado. Você imagina uma avenida que corte a cidade de fora a fora e as suas margens haja uma urbanização de área verde, né? Você traz o verde para a cidade, ecologicamente dizendo, respira, né, a cidade. Você pode ter, na sequência, lá no futuro, por que não? Né? Os empreendedores, os bons gestores, têm que pensar no futuro. Por que não um VLT que vai lá da rodovia da Laranja, lá no solo? Ou alguém tem alguma coisa contra quem mora no solo? Né? Nós estamos falando de democracia. Acesso da periferia ao centro, seja lá quem for, tem que ter. Né? Se quem está no centro quer ir rápido lá para o solo sagrado, tem que ter condições. Quem está lá, quer vir aqui, tem que ter condições. É assim que funciona, né, o espaço urbano. A gente tem que facilitar. Nessa fala que o prefeito fez essas declarações no programa de rádio, eu senti assim ele falando com muita firmeza, muita positividade, com até algumas afirmações assim, com detalhes do projeto que Parece de um certo momento ele apresentou. Te cortando, até parece até que ele já tinha discutido isso aí com a Rumo, né? Ele fala de tratativas e comunhão. Então, e essa questão desse valor que ele mencionou, 180 milhões para poder fazer aí o contorno viário, ele precisaria de autorização dos órgãos que são envolvidos aí em toda essa questão, DENIT, CETESB, outros órgãos, federal, estadual, porque ele fala de uma forma que parece que está bem encaminhado, né? Apesar que ele não apresentou ainda essa questão ainda igual anteriormente o Macchione fez, apresentou o projeto. Que informação vocês têm dessa situação? O que ele precisaria para poder realmente concretizar de autorização dos órgãos e das entidades? Eu preciso de todas as autoridades, todos esses órgãos para estar realmente fazendo essa mudança. E também precisa que a Rumo aceite, porque a Rumo já fez isso em contrato, fazendo que o desvio seria fora da cidade, conforme já tem todas as autorizações, inclusive já está demarcada essa área para fazer a desapropriação. Isso vem daquele estudo que o DENIT fez de viabilidade. Sim, foi feito aquele estudo, dentro desse compromisso que foi feito com a Rumo, para ela continuar a concessão por mais alguns anos, antecipado, como foi feito, ela já se comprometeu a estar fazendo isso. Mas isso, provavelmente, o padre Oswaldo bateu lá na porta. Vamos mudar porque eu preciso de alguma coisa. Mas... O valor, só para concluir, esse valor ele já estaria dentro de algum orçamento previsto? Então, só um parênteses. Que todo mundo saiba disso. Esses 180 milhões foi lá no início. Estaria atualizado. Isso tem que ser corrigido. Hoje, estima-se algo próximo dos 500 milhões. Então, não é mais 180 do que nós estamos falando. É incrível. Acho que de 10 anos que foi feito o estudo para cá, sim. As áreas que vão ser desapropriadas já valorizaram. Não, e tem a obra também, né? A própria obra que vai ser realizada tem um custo também. A partir do momento do acordo, existe uma correção em cima desse momento, até que ele seja cumprido. Então, isso daí já estaria de momento de ser cumprido, que é realmente eliminar os trilhos na cidade e colocar ao redor da cidade, aos 16 quilômetros, como foi no contrato da Rumo. Existe um contrato de concessão a ser cumprido, as contrapartidas, que uma delas é exatamente essa questão de Catanduva. Segundo, existe um cronograma de obras que tem que ser entregue. Então, assim, para mudar, na verdade, assim, não é uma coisa tão simples igual ele está colocando. Teria que ser feito um novo estudo. Sim, um novo estudo. Novos projetos. E gastar dinheiro fazendo. Mais milhões. Sim, como já foi gasto, acho que foi 800 mil, né? Mas já no foi... geral, assim, quanto vocês consideram um valor aproximado que já gastou entre estudos, projetos, pesquisas? Já passou de 5 milhões isso daí. E ainda não caminhamos? Não, a verdade é o seguinte, querem de novo brecar
o crescimento positivo da cidade. Sim. Né? Estão querendo de novo, né, sufocar a cidade de novo, em todos os sentidos. Nós não merecemos isso. Dá uma chance para a cidade, dá uma chance para Catanduva, dá uma chance para o cidadão comum, coitado. Deixa ele sair lá do solo sagrado e vir rápido para o centro quando ele quer. E outra coisa, tem de pensar que antes a linha ferro passava lá 1 ou 2 trem e ainda as composições deles eram pequenas. Quem estava ao redor era bonito, ali até olhar um pouco. Só que agora você tem que entender que passa mais de 20 composições por dia, nas 24 horas. Com isso daí, você imagina quem mora do lado do sofrimento. Tem uma buzina, buzinando toda noite, interrompendo seu sono, acordando criança, e realmente que está ali do lado pessoas que já moravam ali antes, que a composição que se passava era pouco. Aí modificou. Por isso, com essa modificação, a Rumo se comprometeu, com a renovação dos trilhos novamente, a estar modificando isso para fora da cidade. A gente tem um detalhe também aí, que deixa eu colocar aqui na tela até, questão dos descarrilamentos. A gente teve um descarrilamento grande lá nas proximidades da Matilate do Coque, naquela curva grande que tem lá. Não morreu ninguém, mas só que causou um transtorno tremendo para a cidade. Inclusive com grãos ficaram caídos lá, fermentando, dando problema lá. E aquilo lá, inclusive, destruiu o muro da escola. Por pouco, uma criança poderia ter morrido. Aquilo lá, se eu não me engano, gerou uma multa também. Sim. E hoje a gente tem uma situação que ela é ainda um complicador, né? Na época que teve esse descarrilamento, eram vagões comuns. Numa época lá, a logística estava numa forma lá que eles enchiam o vagão com os grãos. Hoje, os caras estão trabalhando com container. E é comum, a gente já viu, inclusive, passando aqui já umas composições com um container em cima do outro. Agora, você imagina uma coisa dessa descarrilhando aqui nas imediações. Se fez aquilo naquela época, imagina agora. E a qualquer hora está passando trem. Queria até que vocês falassem um pouco dessa questão aí e também da questão da multa lá, que é uma coisa que ficou meio nebulosa, assim, não se fala mais, né? E é um valor aí também que é significativo. Assim, tem alguns locais aí, quando entra dentro do perímetro urbano aqui da cidade, que são de alto risco de descarrilhamento mesmo. E, assim, nós estamos no risco, né? Nesta vez, caiu atrás do coque ali, arrebentando parcialmente muro. Agora são mais altos, né? As cargas são mais altas, agora com certeza derruba todo o muro do coque. Né? Se eu tivesse um filho no coque, eu estaria muito preocupado, e o coque deveria também arregaçar as mangas agora e estar junto com toda essa situação para tirar esse risco, esse peso das costas, esse problema. Então, e se desencarrilha ali na Rua 15 de Novembro, onde é o acesso? Se desencarrilha debaixo daquela ponte que abaixou a profundidade para poder passar essas montanhas aí de cargas? E se cai ali, entope aquele negócio ali? 30 comboios que ficam lá para trás ou lá para frente, parados, esperando romper isso daí. Então, vejam bem com que nós estamos lidando. Uma situação totalmente irracional, ilógica. Não tem sentido defender a permanência dos trilhos dentro da cidade. Qualquer lado que você vai, você encontra benefício na retirada, benefício para o município, para o cidadão, para a economia da cidade. Agora, gente, as multas foram em consequência do risco que existe. Pode ser que ocorra outros acidentes, se Deus quiser, não, né? Mas as condições estão propícias para isso. Outros acidentes maiores. Eu até registro aqui que acho que há 10 anos tivemos em Rio Preto o descarrilhamento e tivemos 8 pessoas mortas, inclusive crianças. Casa, né? Roubou casas, né? Então, hoje são mais altas. Pode atingir casa, pode atingir carro. Ou mesmo um carro que está parado lá esperando com lá certeza, passar. Com certeza. Gente, então, assim, o vigário está trazendo um maior risco à população,
uma maior probabilidade de acontecer um acidente trágico, ou seja, se acontecer, nós já sabemos quem é o maior responsável por isso. Agora, vai aplicar mais multa para depois negociar com a Rumo? É isso? É para isso? Então, eu vou até aqui fazer esse registro. A gente já até teve, em outra ocasião, por conta daquele projeto que foi apresentado no governo anterior, aquela movimentação para ir contra a derrubada do pontilhão, Sim. que se juntou ao movimento Reação. E aí, após a entrevista do padre, a fala do padre, toda a polêmica, a mobilização, surge esse movimento, agora com o nome Por Catanduva. Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi esse encontro? Como é que vocês discutiram? Como é que vocês planejaram tudo isso? Porque é uma condição por Catanduva. Então, o nome é Por Catanduva, tá? Isso foi uma junção de pessoas que temos os mesmos ideais, certo? Independente de partidos políticos. É uma reação só por Catanduva. É um movimento que queremos o melhor por nossa cidade. E aí juntamos as pessoas, convidamos as pessoas em redes sociais, estamos distribuindo panfleto, tem outdoors pela cidade, adesivo, rádio falando também. Algumas, tá? Porque algumas não falam, porque algum princípio tem. E vamos juntando pessoas para realmente defender o melhor pela nossa cidade, que é o desenvolvimento, o progresso, tá? Pela nossa cidade. Tanto é que a gente já esteve aqui no gabinete do Marquinhos Ferreira, pedir para que ele leve também a Câmara dos Vereadores e nos ajude em alguma coisa para resolver isso junto à Prefeitura. Foi até apresentado na última sessão, pelo vereador Maurício Gouveia, a sugestão de se fazer uma audiência pública e convidar várias pessoas para poder fazer seu depoimento, sua declaração. Como é que foi essa primeira reunião? Como é que vocês conseguiram reunir ali ex-prefeito, vereador, candidatos? O prefeito Oswaldo foi convidado? Como é que foi? O prefeito foi convidado, foi mandado o convite para ele. Como convidamos a Rumo, não foi feito pelas costas, é uma coisa transparente. Convidamos a todos os vereadores, só 3 foram até o nosso movimento, tá? Convidamos ex-prefeito também, todas as pessoas que quisessem estar lá com nós. Mas então o atual prefeito foi chamado para ir. Foi. E o que ele respondeu? Nada, não respondeu nada até agora. Tanto é que a gente já fez um ofício pedindo uma conversa com ele, foi protocolado na prefeitura. Esse ofício que o grupo quer ter uma conversa para ver o que realmente que ele está pensando disso daí. Que ele dê uma resposta à população. A população está cobrando, senão a população vai cobrar lá na frente da prefeitura. Então vocês já fizeram diversos encaminhamentos para poder ter uma resposta com clareza do que seriam esse suposto projeto de viadutos. Eu tenho aqui, eu fiz uma observação rápida, são várias as cidades que pedem um contorno, que inclusive devem até estar dentro desse acordo da concessão também. Vou até sugestionar, vocês já pensaram em alguma forma, de repente, estar em contrato com essas outras lideranças de outra cidade para trocar informações e saber melhores ações? Isso daí vem do prefeito. É o prefeito que manda nessa ocasião. Se o prefeito não é um bom gestor, aí é complicado, né? A população não tem que sofrer com isso. A população tem realmente cobrar para que realmente a Catanduva cresça. Não fique engessado. Como foi feito outros projetos. O próprio caminhão de cana passava dentro da cidade, caminhão de carga, foi pedido para que passe fora dessa cidade. Isso é progresso. Realmente, ele tem de ver o lado da população. Deixa eu perguntar para vocês uma questão. Vocês já fizeram uma reunião na semana passada, né? Antes do feriado do dia 7 de setembro, né? Na semana do feriado. E já traçaram lá quais são as linhas de ações que vocês pretendem tomar. Vocês já fizeram, estão fazendo essa movimentação aí na parte política, né? Acredito também que vocês devem ter alguma visão judicial. O que vocês vão fazer? Nós viemos hoje, primeiro passo, terça-feira estivemos aqui, cobramos dos vereadores, alguns realmente foi solícito com essa cobrança, já como o caso do Maurício Gouveia, que pediu realmente para ter feito essa condição pública, tá? E hoje a gente voltou isso daí, junto ao Marquinhos Ferreira, junto ao gabinete dele, para que ele terça-feira também coloque isso em pausa. Então, depois disso aí, a gente vai entrar na situação federal, que seria ações, esclarecimento, tudo isso daí. Mas até lá a gente pensa que isso não precisa, que realmente o prefeito da cidade venha a público e realmente conserte o que ele falou. Mas só que ele está em silêncio, né? Para desespero, né? Para desespero das vidas, né? Para desespero do cidadão que paga o imposto e mantém essas pessoas
que não querem ouvir o óbvio, o lógico, o contrato a ser cumprido, né, juridicamente dizendo, cumpra-se, faz, já assinou, o dinheiro disponível, quer voltar tudo para trás. Ou seja, está pensando em quem? Na fala da entrevista, o prefeito até fala que ele tenta justificar que o contorno seria muito difícil fazer em razão de questões burocráticas, questões de desapropriações também. Vocês acham que realmente é isso? Existe alguma suspeita de que seja alguma outra situação, se vocês souberem ou queiram levantar a sua opinião também? Todas as licenças foram tiradas perante os órgãos competentes. Elas têm, inclusive, prazo de validade para 2024. Vence o ano que vem? A licença da CETESB? Poderia renovar, no caso? Sim, mas tem que iniciar o cronograma de obras para ficar um... Ou seja... Para não ficar uma coisa assim perdida, né? Ó, tá lá, um dia eu vou fazer... Ou seja, a parte financeira está equalizada, o dinheiro está disponível para rumo, está disponível. A parte jurídica está elucidada, a sequência está formatada, as licenças estão tiradas. Cadê a vontade de fazer essa cidade crescer? Cadê? Quem é o responsável? É quem está lá em cima aqui da prefeitura. Tira da cadeira e faz alguma coisa. Só para ficar claro para quem nos assiste, essas obras aí, quem vai realizar, acredito vai ter que ter uma licitação, tudo, quem vai contratar vai ser a Rumo, né? É a Rumo que vai fazer? E como que funciona? Mas só que aí por que entra a prefeitura? Por que ela está tendo essa ingerência? Bom, a grande questão é o seguinte, nós estamos aí num momento muito importante, historicamente dizendo, que nós temos uma situação muito transparente no seguinte sentido, a cidade inteira está empurrando de um lado e só uma pessoa está segurando e não deixando. Então, o clamor da cidade durante essas últimas décadas é muito forte, muito grande. Não pode fazer isso. É injusto para todos vocês que trabalham, que pagam seus impostos, que esperam um dia melhor aqui na cidade. Não pode fazer isso. Dá uma chance para todo mundo, dá uma chance para a cidade, né? Aí tem um argumento que ele coloca lá, que, mas aí não adianta nada, porque você tira agora os trilhos do trem e depois, mais para frente, a cidade cresce novamente e vai estar de novo na área urbana. O que vocês acham desse argumento? Estatisticamente, historicamente, se você colocar todos os dados do IBGE, a cidade ela cresce em todos os lados. Na verdade, não é só para um lado. Começa por aí a coisa. Segundo, existe plano diretor. Existe um setor chamado planejamento dentro da prefeitura, que tem que organizar essa questão de médio e longo prazo para onde nós estamos indo. A cidade do ponto de vista de urbanização. Terceiro, existe uma grande questão que é você crescer, por exemplo, em direção ao Washington Luiz, né? Está tendo um crescimento de condomínios fechados para aquela região. Isso está impedindo o crescimento lá? Não. Mas você ter dentro da sua sala da sua casa um trem com 60, 80 vagão atrás, todo dia, 30 vezes por dia, 40 vezes por dia, passando e apitando na tua orelha dentro da tua sala, é isso que a gente quer? Não. Agora, quando você pega uma gestão que não é gestão, que não tem planejamento, que não ouve o clamor das ruas, que não olha o próximo, que só olha para o próprio umbigo e toma a decisão em quatro paredes e ninguém sabe o que aconteceu. Porque não é lógico, não existe lógica nessa questão. É ruim para todo mundo, só é bom para uma pessoa? Por que é boa para uma pessoa? Na verdade, pelo que você está falando aí, a cidade só vai chegar aonde o trem vai ser colocado, né? Se sair o contorno ferroviário,
se a prefeitura assim permitir, né? Não vai ser igual a gente teve no passado, que é um negócio interessante para a gente comparar. Se pegar todas as cidades da região, isso é uma coisa comum aqui no estado de São Paulo, a urbanização no interior, ela seguiu muito a ferrovia. Sim. Então você tinha lá a estação, criava-se um comércio em volta lá, a cidade crescia e cidades foram favorecidas pela presença do trem lá no passado. Mas era uma outra lógica, né? Tinha trem de passageiros, você tinha embarque aqui de produtos. Hoje, assim, o trem passa. Ele está trazendo uma coisa de não sei aonde, a gente não sabe nem o que tem dentro daqueles contêineres, daqueles vagões. A gente muitas vezes não sabe. A gente deduz, assim, mas não sabe o que tem. A gente sabe só que são bilhões e bilhões passando todos os meses aqui. E hoje, assim, virou outra lógica, né? A ferrovia, ela não está mais integrada, virou uma coisa que passa aqui, não tem, assim, se tiver, se não tiver. Só uma pergunta, assim, onde seria, assim, se tivesse contorno, onde que ele passaria hoje, para as pessoas terem uma ideia? O projeto que existe, que foi documentado, que foi assinado de todas as partes, foi contratado a situação. Existe, é fato. Sim. Passou pelo DENIT, passou pelo Ministério dos Transportes, passou por todos os órgãos competentes. Esse projeto existe. Ele passa próximo à Citrovita. Próximo à Citrovita. Mas muito distante. O cálculo que existe, se houvesse se houvesse continuidade numa gestão, que não tem planejamento, que não tem nada, demoraria pelo menos uns 40 anos para chegar lá. São 16 quilômetros. Na atual taxa de crescimento da cidade dos últimos 10 anos. Ou seja, quantas gestões estariam passando por isso? Não é possível que ninguém vai enxergar essa questão. Então quer dizer que nem aqueles bairros mais novos que tem lá para aquele lado lá, eles vão ficar distantes ainda da... Mas muito distante, muito distante. Assim, não, é isso que essa falta de transparência em mostrar para a população o projeto existente, aonde passa o traçado, que não há risco de absolutamente a área urbana chegar próximo disso nas próximas 4 décadas, levando em consideração que não há gestão, que não há planejamento, que não há plano diretor, que não há nada, ou seja, vai demorar muitas décadas. Então, assim, gente, documento na mesa, papel na mesa, transparência para a população. Não tem lógica ser contra a retirada dos trilhos. Em nenhum sentido. Falando da transparência, eu vejo que, em relação a essa questão do contorno ferroviário, temos muito pouca informação do poder público, de alguns meios de comunicação, porque precisaria a gente saber os detalhes para saber a dificuldade que tem e como que a sociedade pode ajudar. Por essa razão de transparência de informação, vocês tentaram algum contato com a Rumo, alguma explicação? Se tentaram, que resposta tiveram? Convidamos ela na Rumo, mandamos e-mails para lá. Até o próprio Cristiano mandou da Jovem Pan pedindo para que ela esclarecesse. Nada ela fez. Ela falou que não iria se manifestar. É interessante, assim, a Rumo, hoje, ela integra um dos maiores grupos econômicos do Brasil, se a gente não estiver enganado, no agronegócio, né? Domina. E é extremamente complicado, né? Ela é uma empresa que ela está na Bolsa de Valores também. E por mais assim que ela seja gigante, comparada com Catanduva, né? O volume de dinheiro que ela movimenta é muito maior do que aqui. Só que assim, a única razão de existir dinheiro no mundo é porque existem pessoas. Ainda hoje, por enquanto, pode chegar um dia que não, que o ser humano vai se tornar descartável. Por enquanto ainda não é. E assim, você tem aqui 115 mil pessoas que são afetadas por essa situação. Ela poderia dar uma resposta pra gente, né? Dar uma resposta, inclusive está aberto. Se tiver alguém, se ela tiver alguma explicação, porque assim, você falou aí na sua pergunta. Para a população entender, saber qual que é a dificuldade. Pelo que me foi falado até agora, pelo que eu tenho acompanhado há 10 anos, não tem dificuldade nenhuma. Os caras pegaram aí o negócio, aí eles estão explorando, estão ganhando dinheiro, eles levam o açúcar deles para cima e para baixo, álcool,
que eles têm aí em vários lugares aí, leva, pega das outras empresas. Inclusive, a tendência assim, é aumentar mais ainda então ela os pega, vagões. ela tá ganhando o dinheiro dela. E para ganhar o dinheiro dela, ela tem que fazer a contrapartida. A contrapartida é isso aí, ó. Aqui em Catanduva é sei lá quantos milhões e tirar esse negócio daqui de dentro. Não tem muita conversa, não tem dificuldade. A dificuldade é fazer. Agora, por que não faz? Por que começou essa conversa aí? É esse que é o negócio que a gente falar, ó. Tem dificuldade? Qual que é a dificuldade? Ah, vai derrubar o pé de laranja lá? Ah, desapropriar a fazenda lá é difícil. Desapropriar casa e prédio é difícil? Empresa? Se desapropriar uma empresa inteira aqui não é difícil? Tenha dó, né? E registrando aqui, na hipótese de realmente essas tratativas, essa comunhão do prefeito, esse plano que ele supostamente declarou, venha a se concretizar de fazer realmente 2 viadutos, passarelas, se acaso isso venha a se efetivar, a concessão vai até 2058. Vamos ter 30 anos e com toda essa problemática, não vamos conseguir mais esse sonho que é fazer a retirada. Acho que é isso, né? Se realmente ele conseguir concretizar, vão ficar mais 30 anos. E se essa concessão renovar, e já vamos estar vivendo um outro momento também. E aí a gente vai ter, mas só que se sair o tal do viaduto, né, a gente vai ter uma obra de arte muito bonita no meio da cidade, vai ficar aprazível, né? Vários... E a gente tem que pensar que não é só o posicionamento do prefeito aqui, vai ser pro resto da vida aqui em Catanduva. As condições do viaduto e a ferrovia dentro da cidade. Então, num mandato que seja, ele pode estragar toda a condição de evolução da nossa cidade. Essa é uma questão assim também que é interessante, porque ele falava lá, né? Acho que eu não me lembro se ele chegou a comentar essa questão do tempo, que demora muito e que para fazer o contorno, né? Que vai demorar muito, que o viaduto seria. É rápido mesmo para fazer um viaduto, um conjunto de viaduto, porque não é só um, né? Você vai precisar pelo menos uns 3 e várias alças, né? Eu tenho convicção ouvindo algumas construtoras em que, em se tratando de uma obra urbana, esses viadutos, e é uma obra fora do ambiente urbano, a montagem dos trilhos em outro lugar, com certeza acaba antes a montagem dos trilhos do que a construção do viaduto. E quem garante que essa gestão termine alguma coisa? Quem garante que esse viaduto ou esse minhocão não vai demorar a eternidade? Nesse mandato aqui é difícil ele terminar, né? Se é que vai... Complementando, para fazer uma praça e uma rua, a população lá do centro já está sendo prejudicada. Todo dia eles entram em contato porque não aguenta mais terminar a água, já não tem pessoal que tem um tapume na frente da loja dele, não tem acesso. Você imagina bloquear o centro do outro lado da cidade, ficar impedido de vir. Como quando teve a situação do trem, que ficou lá impedindo as outras vezes. Você imagina isso daí, o pessoal do lado A e do B não poder se encontrar, só por 2 acessos na cidade. Complicadíssimo. O que vai ser do comércio dessas pessoas? Será que eles estão pensando? Agora, igual você falou, muito mais fácil você desapropriar uma área lá que tem plantio de cana, arroz, qualquer cultura, do que você derrubar uma casa numa pessoa. Será que ele não está pensando isso? Ou pôr um pontilhão em cima da casa dele, tirar o sol que ele vê. Vou recordar aqui um comentário do Marquinhos Ferreira, ao usar a tribuna na última sessão. Ele diz que outras cidades já estão no encaminhamento de fazer o contorno, fazer a retirada. Vocês têm conhecimento dessas cidades? Quais são? Como é que eles conseguiram esse resultado? Um dado interessante. Nós somos a única cidade que o prefeito não quer. O que está acontecendo? Ele citou Mirassol, Rio Preto, né? Teve no passado também outras cidades que tiraram, por exemplo, Araraquara tinha um pátio lá. Sim. No meio da cidade, foi tirado. Tinha um elefante branco lá dentro de Araraquara. Agora, outra questão que eu coloco. Vai construir minhocão. Beleza, vai construir minhocão, tá? A hora que começar a construção do minhocão, ali na rua 7 com a São Paulo, na rua 15, na rua São Paulo, ali embaixo, perto da SAEC, por onde vai passar o fluxo? Vai ter que dar a volta na rodovia? Porque vai impedir. E aí? Tá ruim? Vai ficar pior, hein, gente? Vai ficar muito pior.
Nós vamos ter que usar a rodovia da Laranja para poder ir para outro lugar. Vai ter que usar a rodovia que vai para Pindorama para poder ir no solo sagrado ou no UPA. Vai piorar. Uma situação. Ficou muito esquisito, né? Tá muito esquisito. Imagina se a construção num porto seco na cidade. Você já pensou que é caminhão entrando na cidade para descarregar? Onde vai ser feito? Mas ele tem essa... Foi aventada essa possibilidade? A Rumo, ela acabou de anexar a Norte-Sul a todo esse complexo logístico que ela já tem aqui para baixo. Então, está começando a vir o fluxo para cá. Não tem uma estrutura aqui embaixo. Aqui embaixo, quando eu falo entroncamento, Estado de São Paulo, Minas, Goiás, aqui, com um porto seco que faça essa conexão e possa agilizar isso. Existia uma vontade muito grande, naquela época, a Rumo fazer um porto seco. Ia fazer talvez em Rio Preto, tal. Com esse contorno, você pode até transformar um porto seco após o contorno, né? E não dentro de uma área urbana igual nós. Então, assim, existe o risco de piorar mais ainda. Quer dizer, uma coisa que poderia ser boa. Se tivesse um porto seco fora da área urbana, você instala lá uma empresa lá, igual lá na Citrovita, lá fora, daí pode vir caminhão. Você faz um pátio, você realmente tem locomoção gera lá emprego, dentro. gera... A dinâmica é positiva. Dinâmica feliz. Agora você coloca aqui no centro, coloca aqui do lado aqui aí fica já... Até falando da questão do valor de 180 milhões, em uma das entrevistas que eu vi em São José do Rio Preto, foi estimado o valor de 630 milhões. E lá está tendo encaminhamento da obra, foi planejado para iniciar em 2023. Vocês sabem alguma informação de como é que está? Está fluindo. Está fluindo? Está seguindo o cronograma. Não houve... É isso que eu falo, entendeu? Você acredita que teremos que ter um novo valor para poder realizar aqui em Catanduva? Os 180 milhões já não faz mais frente? Não, mas é corrigido. O contrato identifica a correção. Quanto a isso, não tem problema. Não tem problema nenhum. É a vontade de fazer que tem problema. Então, por uma questão dele ter falado para querer justificar que estaria economizando, seria mais viável o viaduto do que o contorno, não é justificativa. O dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro não é de Catanduva, é da empresa. Ele está querendo, na verdade, gente, para ficar claro, então, essa economia que está sendo falada, ele é da empresa. Ele está economizando dinheiro de uma empresa gigante, uma empresa que tem bilhões e bilhões e bilhões de reais. É uma das maiores, é uma empresa de atuação internacional, na verdade. É isso que deve ter falado. As pessoas que estão ali próximo, além do trem, tem as casas, tem um comércio, tem ali a sua família, tem terreno por ali na região. De alguma forma, elas vão ser prejudicadas se vier a concretizar esses viadutos. Como é que seria esse caso dessas pessoas? Todo momento ela está sendo prejudicada. Ela vai ter, talvez ela não vai, ou ela vai ser tirada da sua residência por desapropriação, ou ela vai ter um pontilhão em cima da sua casa. Não vai ter mais sol na sua casa, não vai ter mais nada. Eu até falei por isso porque em outro movimento que tivemos, foi convocado empresários, famílias, eles tiveram até a participação. Até queria deixar assim para vocês que fizesse esse convite para essas pessoas também, elas podem participar do grupo, podem estar atuando junto com vocês, fica à vontade aí para convidar. Ó, as pessoas podem estar aderindo, tá? A gente vai estar comunicando em redes sociais, a gente tem o Instagram por Catanduva, é só ir lá e começar a seguir que a gente vai estar comunicando através de panfletos nas cidades. Quem quiser também, só procurar a gente que a gente está entregando panfleto também, adesivo. Tem outdoors pela cidade, as rádios estão comunicando e gostaria de deixar convidado também a terça-feira, vim convidado, comparecer na sessão da Câmara para prestigiar os vereadores que estão do lado da população. Tá? Cobrar deles. Foi vocês que elegeram ele. Então vem cobrar deles, que eles estejam do lado de vocês. Não esteja do lado de uma péssima administração como está acontecendo aqui em Catanduva. Então, mas por enquanto não tem ainda não vão ainda partir para a questão de mobilização de rua. Vocês vão tentando ainda ver ao máximo como que chega para tentar daí para dar um próximo passo, pelo que eu estou entendendo, né? São questões, na verdade, em paralelo. Nós estamos convocando de uma forma ou de outra para que a administração atual traga a transparência do que exatamente foi feito.
em quatro paredes. A sociedade organizada precisa entender o que está acontecendo. Sim. E, ao mesmo tempo, parar de nadar contra a correnteza. Tem que nadar a favor da correnteza. O que é a favor da correnteza? A favor da população e da cidade. Com isso. Se ele vier aqui, então, e falar, eu falo aqui não, mas vier a público e disser, sou a favor da retirada, por isso. Ou também, talvez, apresentar lá, olha, que meus viadutos são assim, 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 todo mundo achar legal, bacana, vai ficar bom continuar tendo trem dentro da cidade. As pessoas se convencerem disso, aí o movimento vai ter se dado por satisfeito, mas eu acho que se não tiver a retirada do trilho vai ser difícil, né? Porque não vê muita... Aproveito até para perguntar para o Rebelato e você, Omar, queria que vocês pontuassem, assim, para ficar bem registrado para as pessoas que nos acompanham, todos os transtornos que causa esse trilho aqui, essa passagem de vagões, quantas composições passa, quantas vezes apita, o descarrilhamento, que é um perigo. Queria que vocês pontuassem isso para ficar bem registrado, né? Esse transtorno que a gente está passando já há muitos anos e estamos aí com esse perigo de continuar passando mais anos. Bom, em primeiro momento, olhando como Catanduva como um todo, a população, nós temos a poluição sonora, que querendo ou não querendo, durante esses anos, afeta a população marginal, a linha férrea, né, que está em volta ali. Quando a gente fala em volta, eu moro a 6 quarteirões da linha férrea, eu ouço a noite inteira. Eu lembro que no dia da reunião foi mencionado mais de 100 vezes que apita. Qual o número? Passou em 12 horas, das 9 da noite às 9 da manhã, 22 comboios. Cada comboio apita pelo menos... Ou seja, mais de 100 apitos teve a cidade em 12 horas, que é no horário crítico, 9 da noite a 9 da manhã. É onde, normalmente, a maior parte da população tem que descansar, né? Nós temos a poluição que reflete ao trânsito, né? Essas filas que ficam lá, pouca gente desliga o motor, a maior parte fica ali e vai. Então, quer dizer, você tem ao lado da poluição a falta de mobilidade. Isso é grave. Quanto tempo dura essa passagem ali? Você sabe esse número? E a pessoa fica parada ali no trânsito na São Paulo? Vai uns 20 minutos, né? Então, multiplica 22 comboios por pelo menos 20 minutos, você tem aí pelo menos 4 horas de trânsito parado. E tem uma questão... Em 12 horas. Uma questão que pouca gente fala também, que eu acho que viaduto iria piorar, porque a gente tem que falar o português claro. Qualquer cidade grande que você for, onde tem viaduto, já é um ambiente degradado. É um lugar assim que é feio de se ficar. E beira de linha do trem é outro lugar também degradado. Infelizmente desvaloriza, não é bonito, é uma coisa ruim, né? O quarto ponto que eu ia chegar é exatamente esse. Hoje a nossa linha férrea aqui, infelizmente, no período noturno, você tem a permanência de pessoas drogadas, né? De pessoas que trazem um ambiente não propício, né, para quem mora do lado ali, né, quem está... O fundo da casa dá com a linha terra, tem uso de drogas ali. Até onde vai isso? Tem até hoje vagão abandonado. Até hoje tem vagão abandonado. Que é patrimônio, que a empresa deveria cuidar. Gente morando dentro de vagão. Que é isso, né? Então, temos esse lado, que é o lado que estamos olhando a população. Agora, o lado que vem em sequência, né? O desenvolvimento da cidade. Ninguém tem o direito de interromper o desenvolvimento de uma cidade. Tem todas as gerações que estão vindo aí, que a gente gostaria que essas gerações encontrassem oportunidade de permanecer na nossa cidade e ajudar a construir uma cidade melhor, né? Se continuar desse jeito, cada vez mais as gerações vão ter que ir embora, vão ter que buscar oportunidade fora dessa cidade. Eu usei um termo uma vez,
Se continuar desse jeito, a gente tem que escolher. Nós vamos ser um bairro de São José do Rio Preto ou um bairro de Ribeirão Preto, né? A gente tem que empreender, tem que fazer essa cidade bombar em todos os sentidos. Nós temos gente muito boa nessa cidade, que quer o bem dessa cidade, mas muita gente. Nós temos que dar oportunidade para a cidade, uma chance. A questão do desenvolvimento, ela só vem com um ambiente sadio, com um ambiente empreendedor, né? Com um ambiente que inclui as pessoas, né? Eu gostaria que, se eu crescesse economicamente na cidade, você também crescesse, ou seja, distribuir renda. Essa cidade precisa disso. As pessoas precisam ter... Não é meia dúzia. Vamos parar com esse negócio dessa meia dúzia, usufruir de tudo que acontece, do pouco que acontece. Sim. A gente está encaminhando já para o nosso final, já foi 1 hora. Só reforçar aqui, todas as pessoas citadas aqui, rumo à administração municipal, o espaço está aberto aqui para democraticamente vir explicar ou que não é isso, que não é bem isso que foi falado, ou é tudo isso que foi falado, sim, mas que o que eles falaram é bom, vem aqui, explica, a gente não tem nenhuma restrição a isso, não. Vai ser questionado com firmeza, mas só que está aberto o espaço. Vamos deixar aqui um espaço aqui para vocês fazerem suas considerações finais. Agradeço a presença de vocês dois, terem vindo aqui, colocado o posicionamento de vocês. E então acompanhem lá o movimento Por Catanduva, eles estão no Instagram, né? O Ricardo já passou. Procurem lá Por Catanduva e vocês vão acompanhando aqui o andamento também. E registro aqui que nós temos um histórico de grandes movimentos, mobilizações que tiveram sucesso em Catanduva. Sim. Por exemplo, a vinda do presídio, Sim. teve a mobilização toda. A venda da SAEC também teve a mobilização contra a venda da SAEC. Sim. E também a da derrubada do Pontilhão. Então, é bem favorável, bem positivo, né? Essa união, essa mobilização, para dar essa participação aí de vocês, essa força, né? Positiva, de que com mobilização, com debate, com reunião, com encontro, faz com que mude a ideia do poder público, do prefeito, que sensibilize ele. Então, com essa consideração minha, eu deixo aí à vontade você, Ricardo Rebelato, para fazer sua consideração, passar seu recado, fazer seu agradecimento, fazer seu convite. Fica à vontade. Eu gostaria de falar com a população para que ela venha terça-feira na Câmara dos Vereadores, tá? Que cobra o vereador aqui também de Catanduva para que esteja do lado dela. E também cobre nas redes sociais a prefeitura para fazer a vontade do povo, trabalhar no governo para o povo. Acompanhe a gente nas redes sociais, em movimentos que a gente irá fazer. Primeiro passo, Câmara de Vereadores, marcando uma audiência pública, também venha, participe, dê sua opinião, a favor ou contra, venha. E depois continue com a gente nos movimentos. Estou aguardando também que o Padre Oswaldo, prefeito de Catanduva, responde nosso ofício também que está lá, e que a gente vá lá fazer uma conversa para que ele esclareça para a gente ou esclareça para vocês o que ele realmente quer por Catanduva, tá? E vamos acompanhando. Se realmente for necessário, iremos fazer um movimento na frente da prefeitura até o prefeito responder a gente. E gostaria aqui de agradecer vocês pela oportunidade, agradecer a todos vocês e a todos que estão nos ouvindo. Obrigado. Omar. Não sendo redundante, né? Primeiro, agradecer esse espaço que a Câmara Municipal dispõe nesse momento, que é esse podcast, além de tudo e acima de tudo democrático, em que todas as partes têm a oportunidade de expor as suas verdadeiras intenções, né? E que seja um espaço que continue sendo um espaço para que essas pessoas que estão se omitindo venham aqui colocar o porquê, como e de que jeito vai ficar essa cidade, né? Então, todo espaço democrático precisa ser valorizado. Agradeço mais uma vez, em nome do cidadão comum, em nome da população, em nome do comércio, essa possibilidade que vocês estão dando de a gente engrandecer esse debate, de a gente fortalecer esse debate
e chegar à verdade. Muito bem, a você que está nos assistindo, estivemos aqui conversando com os integrantes do movimento Por Catanduva, pela retirada dos trilhos, o empresário Ricardo Rebelato, também o empresário Omar Osório. A você que nos acompanha, a nossa sessão legislativa é às terças-feiras, às 17h30. Venham, acompanhem para que você saiba mais a respeito dessa questão. Agradecendo aqui ao nosso jornalista Rodrigo Ferrari, Valeu. ao Jean e também ao Vini. E por aqui fica o nosso podcast Fala Catanduva, unidos por Catanduva pela retirada dos trilhos. Vou agradecer o Beto também, que ficou cuidando das câmeras aqui também, né? Não Agradecido ao pode esquecer Beto também, e né? ao Lucas, que também está aqui do nosso lado. Valeu, Beto. Valeu, Lucas.